amores! Bem-vindos a mais um Coaching Time. Eu falei que eu traria e eu trouxe hoje uma ótima profissional, uma psiquiatra maravilhosa, doutora Lana. Obrigada, doutora Roberta, Lana, mais uma obrigada. vez. E eu trouxe a doutora Lana hoje para falar um assunto bem legal, que é a esquizofrenia. Que vocês aí tirarem as dúvidas sobre a esquizofrenia, que muitas vezes é confundida, né, com outras patologias, mas é muito importante a gente conhecer realmente o que é a esquizofrenia. Doutora Lana, me diz uma coisa, explica pra gente o que é a esquizofrenia. Então, esquizofrenia, na verdade, a gente assim, sempre começa explicando pela palavra, né? A esquizofrenia, ela é a divisão de duas palavras gregas, né? Esquizo, né? Que quer dizer cisão, divisão, e frenos, que é frenia, né? Que quer dizer mente. Então, divisão da mente, né? A esquizofrenia, na verdade, ela é uma patologia que ela vem com alteração da consciência do eu, com alteração de pensamento, né? Relacionada a delírios, às alucinações. É uma patologia crônica, né? Com uma possibilidade muito pequena de cura. E com alterações psicopatológicas mesmo de alteração do eu, dentro da consciência do eu, de pensamento, aquele delírio de perseguição, de vozes, de escuta de vozes, de que alguém está olhando diferente. Enfim, a grosso modo, tem delírios paranoides, sensação de perseguição. É isso que eu queria que a senhora explicasse, por favor, para o pessoal. Existem vários tipos de esquizofrenia, né? A senhora pode falar algum deles pra gente? Existem vários tipos, assim. A esquizofrenia paranoide, que é mais comum, é a mais comum, é a que mais cursa com delírio e alucinação. A esquizofrenia indiferenciada, a hiperfrênica, a esquizofrenia simples, catatônica, a gente tem diversos tipos. A mais comum, a que a gente vê muito mais, e que assim, é que inicia mais na puberdade, no finalzinho, né, da pré-adolescência hoje, para o começo da idade, o início da idade adulta, é a paranoide. A esquizofrenia simples não tem delírio e alucinação, mas tem alteração de comportamento com sintomas mais negativos. A indiferenciada, a desorganizada, a esquizofrenia desorganizada, é um pensamento muito desorganizado. A hiperfrênica, e você tem a esquizofrenia, a depressão pós-parto, né? Com depressão esquizofrênica, pós-esquizofrênica. Mas a pós-parto é reversível, geralmente, né? E, doutora, qual é a idade do homem e da mulher de aparecer uma esquizofrenia? A esquizofrenia ela é mais comum no homem, né? Não significa que as mulheres não tenham. A idade mais comum é essa, a idade da puberdade, assim, do pré, né? Puberdade, que a gente chama hoje de pré-adolescência, para o início da idade adulta. Não é comum você ver o idoso iniciar esquizofrenia, nem é muito comum você ver crianças com menos de 5 anos, mas há. Isso, mas não é comum. O mais comum é acima dos 5 e o que você, assim, vamos dizer, a proporção maior é a idade entre os 14 anos aos 35, 38 anos, até os 40. Doutora Lana, me diz uma coisa, existe algum fator preponderante para que uma pessoa seja esquizofrênica? Não, assim, a gente não tem, há muitos estudos, né? Os que a gente hoje mais percebe são os fatores genéticos e os ambientais, né? Dos ambientais a gente pode falar de doenças na gravidez, de distúrbios, né, que ocorrem no período de gravidez, no uso de substâncias, principalmente no uso de maconha. Hoje há estudos que comprovam que o uso da maconha, às vezes eu já vi casos eu vi um paciente que eu achei até muito interessante, e eu tenho certeza, porque eu fiz uma anamnese bem apurada com toda a família, ele teve um episódio esquizofrênico na primeira semana que ele usou maconha.
E assim, hoje a gente conversa muito e fala muito disso, a gente tenta chamar a atenção, porque a gente ainda não pode explicar, e se acredita que tem várias causas para isso, por que especificamente a gente vê isso acontecer mais no uso da maconha. Mas várias causas, né? A gente tem fatores ambientais e genéticos. Vou interromper a senhora só um pouquinho. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e vamos voltar já já com a doutora Alana, continuando esse assunto. Um momentinho. Vamos lá e já voltamos. Acabamentos de primeira linha, requinte e sofisticação. Detalhes que fazem a diferença. O prazer de morar bem une bom gosto, conforto, tranquilidade e comodidade. Nós somos a CKF, construindo casas de alto padrão em condomínio fechado. Converse com a gente. CKF Construtora, o prazer de morar bem. Você nem sabe. Meu filho começa a fazer inglês semana que vem. Quando você fala fazer inglês, soa tão antigo quanto dizer fazer ginástica. Inglês? Que moderno! Tem que pensar no futuro dos filhos, né? Hoje em dia, não dá pra fazer só inglês. É por isso que na Cultura, seu filho conversa com pessoas de outros países, aprende a se expressar em público, cria projetos de cidadania e muito mais. Fazer só inglês ficou antigo. Faça Cultura. Entenda a diferença em culturainglesa.net. Voltamos com o nosso Coaching Time, hoje com a doutora Alana Maria, falando sobre esquizofrenia. Eu chamei o intervalo e nós estávamos falando se existe algum fator preponderante para a pessoa ser esquizofrênica. A doutora Alana estava falando para a gente que a droga, a maconha, pode ser um fator que desencadeie uma esquizofrenia. Aí a gente vai continuar esse assunto, né, doutora Alana? Sim. Fale mais um pouco pra gente. Porque assim, no passado, eu faço psiquiatria há 12, 13 anos. Então, a gente tem percebido que isso está ocorrendo com mais frequência. Jovens que estão apresentando um quadro psicótico e que a gente acaba só definindo ser esquizofrenia, porque a gente tem uma janela, né, de mais ou menos 6 meses. E a gente observa, e você, quando faz a anamnese, que você vai fazer busca, faz uso de maconha ou de substâncias, né, de outras substâncias, mas a mais comum a gente percebe que é a maconha, e abrem quadros psicóticos e acabam sendo algumas vezes irreversíveis, ou na maioria das vezes irreversíveis. E isso é muito mais comum hoje do que se via, né? Ou talvez lá atrás não se estudasse tanto o uso da maconha ou de substância para essa situação. Agora, doutora Alana, me diz uma coisa, tem algum exame que a pessoa possa fazer para ver se ela é esquizofrênica ou não? Não. O diagnóstico da esquizofrenia, ele é eminentemente clínico, né? Ele é absolutamente clínico. Ele é feito a partir de anamnese, uma anamnese bem estruturada, até porque ela é uma doença que ela traz um peso, né? Ela traz um peso social muito grande, então tem que ter muito cuidado, né? Por isso eu falei, há uma janela, tanto no DSM-5 quanto no CID-10, a gente tem muito cuidado, porque lá fala isso, né? Tem um período de mais ou menos 6 meses para você chegar a esse diagnóstico. É um diagnóstico baseado em anamnese, na história familiar, no discurso da família. Agora, o que a gente faz são exames, né, clínicos, tanto laboratoriais quanto exames tanto de laboratório quanto de imagem, para que a gente possa avaliar se há alguma doença clínica que pode estar causando os sintomas psicóticos que cursam parecido com os sintomas da esquizofrenia. Mas não há exame de imagem. Eu escuto muito assim, a gente não pode fazer uma ressonância para ver se meu filho... Sim. Não adianta fazer, é um custo desnecessário, é um exame caro, né? Tanto para o plano, quanto para a rede do SUS, quanto para o bolso da gente, no aspecto particular, e é um exame que não vai mudar o diagnóstico. Agora,
se eu desconfio que ele pode ter alguma doença, alguma neurológica que pode estar causando isso, aí sim, eu vou pedir para fazer diagnóstico diferencial. Sim. E qual o tratamento para esquizofrenia, para a gente finalizar? O tratamento ele é baseado em cima, né, dos sintomas, é medicamentoso, com antipsicóticos, e a gente pode incluir aí a terapia no sentido de ajudar esse indivíduo a se socializar, se introduzir no contexto social, porque um dos sintomas da esquizofrenia é o embotamento afetivo, que é um sintoma negativo, que o indivíduo meio que ele se afasta, né? Alteração de afeto, de humor. Então, assim, é bom, além da parte medicamentosa farmacológica, a gente poder contar com a psicoterapia no sentido de nos ajudar a fazer com que esse indivíduo seja, né, se volte um pouco para o social. Com certeza. Eu acho que é esse o caminho. Com certeza. Gente, eu sempre falo a mesma coisa. Que aulão! Eu estou aqui babando com a aula de doutora Lana. Obrigado. Vocês podem mandar e-mail psicoroberta5@gmail.com que vocês querendo, doutora Lana volta, não volta, doutora? Certeza. Com novos assuntos. E eu agradeço muitíssimo a presença dela. Ela está virando quase assim, da casa. Tomara que venha. Eu agradeço. E agradeço a vocês, tá? Por estar aqui, por vocês estarem me assistindo mais uma vez. E até o próximo domingo com o nosso Coaching Time. Tudo de bom para vocês. Tudo que vocês queiram, desejam. Beijos.